pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Elvis Amorim, sejam bem-vindos ao podcast Café das Três, o podcast mais inteligente de toda a região. Você é muito bem-vindo e hoje a gente tem um convidado especial, nosso alienígena aqui de Tangará. Se você ainda não segue ele, corre, vai seguir aqui o Instagram do alienígena. É uma presença interplanetária, porque hoje nós vamos ter a presença dela, que também não é aqui do Brasil. Ela é lá da Polônia, Carol Capel, que é investidora, empresária, youtuber, e hoje conversa com a gente sobre a expansão da consciência e diversos outros temas muito interessantes. Já quero que vocês também vão lá seguir ela, se inscrever no canal e confere aí essa entrevista que tá, olha, de verdade, incrível. Oi, gente, eu quero agradecer a Carol que está aqui com a gente. Muito obrigado por estar no podcast Café das Três, tá? Fico muito feliz. Já quero dizer aqui que talvez eu possa tietar um pouquinho nesse podcast, porque estou diante do meu ídolo do YouTube, de todas as coisas e pensamentos, tá? Mas hoje é um prazer ter você aqui e eu queria começar te agradecendo, Carol. Seja muito bem-vinda. Imagina, o prazer é meu. Tamo aí. Perfeito. Carol, eu queria entender, e para a galera aí conhecer também um pouquinho da sua história, quando foi que a Caroline Capel deixou de ser a Caroline e virou a Carol Capel, nossa alienígena favorita? Né? Incorporou Desceu o personagem. um alienígena. Elvis, eu tenho vários personagens na minha vida, sempre tive, né? E a incorporação da alienígena mesmo veio depois de morar na Itália, que nós passamos por experiências que eu diria que foram até bem traumáticas. Experiências relacionadas ao sobrenatural. E aí eu vi, através de um vídeo que eu postei, uma oportunidade de fazer esse assunto rolar. Por quê? Porque não tem meninas falando sobre isso. Geralmente as meninas falam sobre true crime, que é um outro tipo de vídeo. Aqueles vídeos de crimes, vídeos meio sangrentos e tal. E aí eu conheci alguns meninos que falavam sobre isso, tipo o Ambu, né, do Ambu Play, só que o dele era tipo um negócio mais pesado, assim, que falava sobre bruxaria, satanismo, uns negócios assim. E eu conhecia alguns canais de meninos gringos que falavam sobre isso, mas eu não conhecia nenhuma menina brasileira. Aí eu vi, tipo, ali naqueles vídeos que eu comecei a postar sobre os fenômenos que aconteciam na casa, uma oportunidade de fazer uma coisa que eu gosto, né, que é fazer vídeos, e eu gosto de me comunicar e tal, e ao mesmo tempo aprender sobre isso, porque eu gosto desses assuntos. Então é legal pesquisar e também levar pra galera esses assuntos. Então foi indo meio que por osmose, assim, porque eu sempre meio que fui a Carol Capel na internet, né? Antes eu falava sobre outros assuntos, tipo viagens e Disney e tal. Só que à medida que você vai crescendo, algumas pessoas não crescem nunca, mas à medida que você vai crescendo, esses assuntos eles deixam de ser interessantes, né? E aí eu tô dentro de um assunto agora que tem sido muito interessante desde 2017. Ou seja, por enquanto ainda não enjoei. Mas talvez, algum dia, se eu enjoar disso, eu talvez incorpore a Carol Capel outro personagem, entendeu? E aí vem surgindo... vamos. É isso mesmo. Então, mas antes disso, você já trabalhava com YouTube, com comunicação e com tudo mais nesse mesmo sentido. Foi mudando de assunto em decorrência daquilo que você gosta. Eu trabalhava... A primeira vez que eu tive contato com comunicação, assim, foi dentro da Walt Disney, quando eu trabalhei com marketing. Então, já era uma coisa mais voltada para comunicação. Só que não era algo que eu fazia para mim, né? Eu fazia para a empresa. E aí, saindo da Walt Disney e trabalhando para outras empresas, eu sempre fiquei na área financeira. Só que eu sempre fui essa pessoa que fala muito, né? E comunica, e as pessoas param para ver eu falar. Não sei por quê. Às vezes eu tô falando a maior besteira. Não sei. Se eu estiver falando uma besteira com muita convicção, as pessoas vão parar para me ouvir. E aí eu falei, daquilo. Eu falei, meu, que legal, vamos seguir nesse caminho. E foi, entendeu? Em vez de eu fazer para os outros, vou fazer para mim. Isso, foi tipo isso. Ah, que legal. E aí você disse que lá, quando você mudou para a Itália, e inclusive foi para uma montanha, eu vi um vídeo que você estava falando sobre isso, e aconteceram vários fenômenos que você pendeu para esse lado dos mistérios. Você pode contar pra gente alguma coisa que aconteceu lá muito doida, assim? Posso contar tudo. Aconteceram várias coisas bem doidas que eu não consegui explicar, porque eu sou muito cética e eu vou sempre pro lado da razão e eu fico tentando explicar. E aí, quando eu falei, meu, não tem mais explicação, foi aí que eu falei, caramba, isso é sobrenatural, que legal. A primeira coisa, assim, que a gente chegou numa cidade que nem era aquela, era em outra cidade, e o Marcelo tinha levado o Aladim fazer xixi, ele voltou, assim, em branco, e falou, nossa, eu acho que eu vi OVNIs em cima da montanha. A gente estava embaixo da montanha ainda, tá? Não estava em cima. Mas era a mesma montanha.
Aí eu tirei Sim. sarro dele e tal, porque eu sou a criança criada assistindo Gugu, ET de Varginha, Chupacabra, e eles E você levavam não tinha tudo. visto nada antes que isso? Então, eu tinha sonhos com extraterrestres, sonhos com abdução, umas coisas assim que eu sempre achei que fosse do meu Super imaginário. normal, É, tipo, eu coisa do falava, dia a nossa, dia. que sonho estranho, eu acordava no dia seguinte. Sempre achava que era do meu imaginário. E eu tinha um interesse, obviamente, não tanto por alienígena, mas por mistérios, como, por exemplo, o Triângulo das Uhum. Bermudas, essas coisas assim mais da Terra. E eu tirei Certo. sarro dele e tal, falei, nada a ver. E aí, um belo dia, quando a gente já estava morando na montanha, a gente acordou bem cedo para ir para Milão passear, que a gente nunca tinha ido. Tipo, estávamos morando na Itália, estávamos perto da cidade de Milão e nunca tínhamos ido. A gente acordou, tipo, Uhum. era umas 5 da manhã, que ia ter que pegar um ônibus mais um trem. E no ponto de ônibus só estávamos nós dois. E ele falou: olá, olá, o que eu vi aquele dia. E eu olhei para o céu e eu falei: meu, real. Eu falei: nossa, que bizarro. Eu nunca tinha Esquisito. visto assim, sabe? Eu já tinha ouvido falar e tinha ouvido outras pessoas comentar, mas eu nunca tinha visto. E eu falei: nossa, que diferente, né? Um negócio assim. E a parte louca, Elvis, é que nesse mesmo momento que a gente estava ali vendo as luzes da cidade começaram a apagar. Tipo, apagou a cidade inteira, que era tipo aquela praça ali onde a gente estava, com várias ruas assim que davam acesso às casinhas. E Uhum. a luz apagou na praça, ficou eu e o Marcelo ali congelado no frio e congelado de medo também, com assim, não No passava nem completo Wi-Fi. escuro. E as luzes voltaram a acender uma por uma, assim, e aquele negócio no céu e aquelas luzes, enfim. Nesse mesmo dia, aconteceram outras coisas, porque como eu disse, eu tinha um canal de viagens, eu estava gravando um vídeo sobre Milão naquele dia. E Uhum. aí, depois de 2 horas de trajeto, ao chegar em Milão, uma pessoa desapareceu no meu vídeo. Eu Ah, nem inclusive eu vi percebi. esse vídeo. Exato, tá no canal. Eu nem percebi, quem perceberam foram os seguidores e falaram, Carol, no minuto tal ali, tem uma pessoa que some. Eu fui pegar o material bruto para analisar e falar, peraí, será que eu cortei? Será que teve alguma coisa? E não tinha, o negócio estava inteiro, estava na íntegra. E ali eu comecei a, peraí, o que tá acontecendo aqui, sabe? E na casa onde a gente morava, então você imagina, Elvis, uma casa com 3 andares, tá? E o andar de Gigante. baixo e o andar de cima vazios, e a gente morando no andar do meio. É só o terror. É, e assim, Eu já muito nem quero conhecer escuro, essa casa. mas era legal, pior que era legal. Era um medo, assim, mas ao mesmo tempo a gente estava sempre querendo saber o que ia rolar. Então a gente ouvia barulhos, né, do lado de fora da casa, dentro da casa. A gente se mudou para um cômodo da casa, que era a sala, porque a casa era cheia de aranha, então ali na sala a gente conseguia controlar meio que essa infestação. Eu tinha acabado de adotar um gato ali mesmo da Itália, porque não sei quem já foi para esses países, Itália, para essas coisas, sabe que é cheio de gato de rua, né? Então tava Sim. muito frio, então a gente colocava o gatinho para dentro para dormir, e aí apareciam vários gatos. Então era uma atmosfera toda de casa de bruxa, entendeu? Tinha gato, tinha aranha, tinha salamandra. Essa é o Hollywood que precisa descobrir esse lugar. Exato! Era maravilhoso. E aí teve um dia que foi a primeira vez que a gente viu neve na vida e tal. Essa semana nevou muito e fez uma camada grossa de neve. E a gente estava muito encantado. A gente pegou o ônibus novamente para descer para uma cidade vizinha chamada Arona, que a gente queria jantar. A gente saiu, era umas 5 da tarde, não estava escuro ainda. E quando nós retornamos, nós percebemos que no meio do jardim dessa casa imensa tinham pegadas de sapato masculino. E, tipo, meu marido calça 40 e era pelo menos uns 6, 7 números maior do que o pé dele, porque ele colocou É o pé um, na pegada, assim. é um Essas pé gigante. pegadas, essas pegadas, elas começavam do nada e elas terminavam do nada. Como se tivesse aberto um portal ali, saído um ente, esse ente tivesse dado 3, 4 passos e sumiu de novo. Desapareceu. Porque como que você explica pegadas que começam e terminam do nada no meio da neve? Como que essa pessoa chegou ali? Né? Não faz sentido, Não né? faz sentido nenhum. Pode ser que seja o mesmo cara do seu vídeo que resolveu Mano, conferir eu se não o vídeo faço estava ok. ideia. Mas poderia ser, o que era bem assustador. Aí eu chamei a polícia, porque eu fiquei com medo, porque a casa é muito grande, com um jardim muito grande, cheio de árvore, num bosque. Eu falei, pode ter alguém escondido aqui. Aí veio lá 2 viaturas, eles olharam tudo, falaram, ó, não vimos nada, mas se precisar, pode chamar de novo. Só que o lugar era muito, não, sabe, era 25 minutos da civilização de carro, então era muito abandonado. E aí a gente ouvia barulhos no céu, tipo aquelas trombetas. Lembra que teve uma época no começo da pandemia?
que tinha isso que o pessoal Passava filmava. do Brasil para a Europa, um negócio louco. Então a gente ouvia toda noite num horário específico, era por volta das 10. E quando esse barulho começava, também apagavam as luzes da casa, piscava assim, a internet caía, que era por satélite, e a TV também dava umas interferências. E Mas era maravilhoso. a Era gente, um lar perfeito. Gente do céu. a E gente foi nunca ali que teve você despertou. explicação. Acordava um dia e falava, qual tipo de capiroto eu vou encontrar? O filtro do Snapchat, sabe aquele filtro que coloca rostinho? Ele pegava Sim. umas pessoas aleatórias. Onde não existia. Assim, ao mesmo tempo que eu achava muito engraçado, porque parecia que eu tava vivendo o filme Annabelle na vida real, e às vezes eu ficava com medo, sabe? Teve um dia que eu descobri que esse filtro funcionava, que eu fiquei dura no sofá, e o Marcelo dormindo lá no outro quarto, a gente ainda não tinha se mudado pra sala. Falei, meu, como é que eu vou levantar daqui e ir até ali, sabendo que tem um capiroto aqui na frente? E aí, Entendeu? como eu peço licença, posso passar O que eu direto? faço? Né? Enfim, aí foram acontecendo várias coisas. Só que chegou uma época, Elvis, que isso começou a afetar minha saúde. Eu acho que a própria atmosfera ali, sei lá, o que tinha ali, As energias, eu não enfim. sei o que era. Eu sei que eu tive muitas pedras no rim, eu fui várias vezes pro hospital, internada. Teve uma hora que a ambulância nem queria mais vir me buscar, eles mandavam o médico pra minha casa. Mandava, vinha lá com os bombeiros, montava toda a estrutura e me deixava tomando soro. Então isso começou a afetar a minha saúde. E a gente também já não queria ficar lá, sabe? Aí a gente veio pra Polônia. Olha só. E a partir desse dia você começou a prestar mais atenção e enxergar mais coisas diferentes, outros contatos, ou ficou mais rápido? É porque eu acho assim que talvez isso se mostrou pra mim porque precisava ser mostrado, sabe, ali. E talvez se fosse em outro contexto eu não teria prestado atenção. E essas coisas aconteciam sempre na minha vida, só que eu não ligava, sabe assim. Mas como eu tava Certo? ali, sem muita distração, né, sem muita coisa em volta, eu parei pra olhar pra aquilo, né. É Talvez tenha porque sido um chamado, sei lá. é isso que eu ia falar para você, porque de repente muitas pessoas falam, e esses dias a gente recebeu aqui uma espírita e ela falou sobre essa questão de que algumas pessoas têm um chamado diferente e uma percepção diferente para alguma missão aí que a gente não sabe qual é. Talvez seja a sua, né? Pode Não ser. sei. Mas depois desse momento, Carol, você teve contato com algum ser diretamente, assim mesmo? Enxergou alguma Olha, eu coisa tive em diferente? sonho e projeção. Isso foi em 2017, essa história que eu tô contando. Mas em Uhum. 2019, eu descobri através de um portal Stargate. Não sei se você já participou ou conhece essa experiência do portal Stargate. Eu conheço mais ou menos, assim. Não sei É, dizer exatamente como é. eu participei de um portal Stargate e depois disso eu comecei a conseguir sair em projeção. Antes eu não conseguia. Porque eu tava cheia Uhum. de implante. Eu tinha implante em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. E aí eu tirei e foi o implante na pineal, que foi removido durante esse projeto aí, que me fez sair em projeção. E as primeiras vezes que eu saí na projeção astral, eu encontrava com algumas criaturas que eu acredito que não eram humanas. Elas não eram parecidas com esse seu Grey que tá aí, eram Aqui. parecidas comigo, humanoides, assim, com olhos muito grandes, e a maneira com a qual eles se apresentam é diferente. Então, ali na projeção, e principalmente nessa experiência do Stargate, eu sei que eu não estava inventando aquilo, porque quando você está em hipnose, você não consegue inventar nada, né? Tudo aquilo que vem são as suas lembranças do seu inconsciente, memórias ou até coisas que estão por ali que você não está vendo. Então, eu passei a praticar a projeção astral e aí, de vez em quando, eu encontro com umas coisas assim que eu vou falar pra você, não é muito bonito. Mas eu não tenho preconceito, assim, sabe? De ser, de tipo, ai, você é feio, então você não é legal. Não, pra mim é de Passa por boa. ele, oi, tudo bom? Eu E segue. falo, eu vejo o que quer e o que tá rolando. E você falou sobre esses implantes, é bastante interessante entender. São implantes físicos, assim? A gente consegue Tem o tocar? físico e tem o extrafísico. O Uhum. implante físico, até pelas minhas pesquisas, eles eram mais comuns na década de 80 e 90, então as pessoas realmente tinham que ir no hospital para fazer a retirada. E tem um médico na Califórnia que até hoje ele é especialista nessa retirada de implante físico. Eu não vou saber te falar o nome dele, porque faz muito tempo que eu li sobre isso, mas ele faz. Tem um vídeo meu onde eu falo sobre isso. Eu acho que é o vídeo sobre os implantes, inclusive. E esse cara, ele tirava. Só que, da mesma maneira que a nossa tecnologia evoluiu, né, da década de 90 para cá, a gente deu um salto muito grande, a deles também.
Então, os implantes hoje em dia, eles são extrafísicos. Então, tem vários tipos de implante, servem para várias coisas. Tem os em formato cilíndrico, tem o ovoide, tem um que parece um comprimido. E eles são colocados não no corpo físico, mas sim no corpo astral. E eles funcionam mais ou menos da mesma maneira que o implante físico. Só que é mais difícil de detectar. Então, tipo, se você for fazer uma tomografia, um raio-x, não vai aparecer. O que é o Eu tenho que ideal, perguntar, né? Que aí você não consegue tirar mesmo, entendeu? e como que a gente identifica que é implantado? Olha, existem os sintomas, né, da pessoa que está implantada e esses sintomas geralmente eles são muito sutis e são confundidos com sintomas de outras doenças. Então, se você foi no médico e você fez todos os exames e você primeiro tirou tudo da lista que não é físico, ou seja, não estou doente, aí você pode começar a suspeitar. No meu canal tem 2 vídeos. Tem um que é 72 sintomas de que você já foi abduzido e tem outro que fala sobre implantes, onde eu tenho uma lista aí de implantes. Só que quando a gente fala sobre esses assuntos, Elvis, as pessoas elas tendem a se identificar e às vezes elas podem se identificar até demais e às vezes elas podem ficar meio que obcecadas por isso, sabe? E aí achar que tudo na vida delas está sendo causada por essas coisas e tal. E tem que tomar muito cuidado. Porque existem pessoas que têm tendência à esquizofrenia, né? E esse assunto, ele tá muito próximo, sabe? É uma linha muito tênue que divide a esquizofrenia real de uma pessoa que realmente foi abduzida Até ou porque a gente é muito contatada. acostumado a terceirizar os nossos problemas, sabe? Exato. Não, não sei o que você pensa sobre isso, mas a maioria das pessoas acaba encontrando dificuldade que muitas vezes é de nós Que é mesmos e a gente normal. começa a terceirizar. E aí vai tudo. E aí tem as religiões que fazem esse tipo de coisa, e aí tem as crenças limitantes, e aí tem um monte de coisa que a gente gosta de achar culpados na vida, né? Então tem que tomar muito cuidado como é tratado esse assunto, sabe? Assim, tipo, tem gente que às vezes tem certeza que tá implantado e às vezes não é. Às vezes é só um problema psicológico que a pessoa tem, entendeu? Ou tá passando por um momento difícil e aí quer justificar através dessas coisas. Então, é muito difícil falar sobre isso e dar diagnóstico para as pessoas sobre isso, sabe? Por isso que eu não faço. Claro. E você falou sobre projeção astral, que eu acho uma coisa bastante interessante. Você faz lúcido durante o dia? Você faz dormindo? Como que é? Eu faço os dois, tá? Mas eu tenho mais controle durante o dia quando eu tô acordada. Geralmente, a projeção astral, ela funciona como válvula de escape para mim. Então, tipo, por exemplo, tô aqui fazendo mil coisas, aí tô cansada, estressada, ou tô com um pouco de ansiedade pelas coisas da vida normal. Aí, o que que eu faço? Eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo, tipo, uou! Aí eu vou lá, faço uma projeção e é bizarro porque a projeção astral, ela acontece geralmente na quarta dimensão, a minha, Uhum. tá? Mas existem algumas literaturas, tipo Wagner Borges ou o Saulo, eles falam que você sai para um local muito perto de você. Mas as minhas acontecem sempre na quarta dimensão. E a quarta dimensão é um lugar que não tem tempo, não tem presente, passado, futuro, não existe. É tudo uma coisa só. Então, geralmente as crises de ansiedade, elas são desencadeadas ou porque você está muito no futuro, ou porque você está muito preso ao passado. Então, quando eu entro ali na projeção, eu volto para esse tempo presente, é bizarro. E quando eu saio, eu tô mais tranquila. Então, eu faço isso geralmente para buscar uma resposta que tá ali, tá dentro de mim, mas eu não tô encontrando, sabe? Isso eu faço de maneira lúcida. Mas aí tem muitos casos de quando eu tô dormindo, que eu tô em paralisia do sono, e isso eu aprendi com o Wagner Borges, que é o start para você sair na projeção. Antes eu me desesperava, sabe? Eu ficava me debatendo, tentando sair daquele estado. Hoje em dia, não. Eu tô em paralisia, eu falo, Relaxa. opa, vamos sair aqui. E aí eu saio e é muito bom. Então eu consigo fazer isso dormindo, mas não é sempre que eu tenho paralisia do sono. Às vezes eu E me tem algum, percebo saindo, mas não estando em paralisia, sabe? e tem algum perigo na projeção, por exemplo, encontrar com seres maus, vamos dizer assim? Encontrar com seres maus vai depender do que você considera mal, né? Mas existe, obviamente, muita gente mal intencionada, tanto aqui quanto lá, e em todos os locais. E às vezes, se você não souber fazer ou não souber lidar com as coisas que tem lá, que você tem que ter muita responsabilidade, você pode sim ficar influenciado. Então, é uma questão de experiência. Você vai na primeira, você vai tomar. Na segunda, você vai tomar. Na terceira, você volta pendurado de obsessor. Aos poucos, você vai entendendo o que é aquilo, sabe? E aí você vai sabendo lidar melhor, entendeu?
Até porque você falando sobre essa questão da quarta dimensão, eu me identifico, porque eu tenho dificuldade com as questões da projeção, já tentei algumas vezes, Uhum. sabe? E sempre que eu tô quase lá, eu fico com medo. E aí não Aí o rola. coração dispara. Dispara, e aí você para, e aí tem medo, né? Mas já aconteceu uma vez e eu realmente fui para algum lugar e eu não tinha noção de tempo e espaço. Eu achei bem interessante porque eu não tinha essa informação ainda. Sim. Mas quando eu voltei, parece que eu tinha uma fome absurda. Eu comi horrores e estava todo É que você deve suado. ter Chegou num lugar que desprendido tava... muita energia, talvez, pra fazer. Possivelmente. Ou você pode ter sido sugado também do lado de lá. É isso que eu falei, a gente não sabe, né? Mas já não basta do lado de cá, agora do lado de lá, esses seres Ah, estão me querido, acabando. tudo bom. Aqui é assim. Ah, pelo amor de Tem Deus. tem toda uma técnica pra você se fechar, pra você sair, pra você voltar, né? Tem toda uma técnica. Não é tipo só você ir por ir. O que você Uhum. vai fazer lá, entendeu? Você tem que ter um propósito, entendeu? É porque as pessoas acabam não estudando muito, não entendendo, não buscando, e aí começa a julgar, né? Começa a inventar coisa, e aí é taxado todo mundo como louco. Falando sobre Eu isso, acho que no alguém fundo já. todo mundo é meio louco. Ah, com Eu certeza. acho. É. Mas você já foi julgada por essas questões que você fala depois que começou? Sempre, sempre. Existem muitos canais, assim, que são ortodoxos demais, tipo a galera da física, a Hum. galera sei lá, uma galera do terraplanismo também, que não é nada ortodoxo, mas eles me julgam também. E aquela Maravilhoso. coisa, né? Vou dormir Tudo bom. hoje? Vou A ficar gente sem nem tá dormir? julgando que eles vão fazer um cruzeiro para ir para a borda do Eu mundo, gostei, eu achei legal. Sabe o que eu gostaria? De estar infiltrada no cruzeiro. mas eu queria muito Sabe ir. assim? Tipo, infiltrada, filmando tudo, assim. Queria muito. Seria tão legal olhar e chegar lá e falar assim, cadê Eu a acho que borda seria da... uma experiência assim, tipo, a gente não está acostumado a lidar com aquilo que é diferente de nós, né? Então, talvez Sim. essa experiência fosse muito agregadora. E eu acho legal também que todas as coisas que são diferentes daquilo que a gente pensa, é legal que a gente respeite, sabe? Por mais que não concorde, tipo, tá Sim. tudo ok. Você pensa assim, beleza, vamos seguir e vamos achar. Eu não gastaria combustível para ir para a borda da Terra plana. Se eu fosse fazer um cruzeiro, eu iria para o Alasca ver as baleias, sei lá, alguma coisa assim, mas sei lá, eu ia ver a aurora É, boreal. Mas tipo, se você quer ir e você tem dinheiro para isso, vai. tudo certo. Outra coisa que você falou aí que tá super legal é que você disse sobre a questão dos abduzidos, né? Da abdução que existia muito e também sobre a questão dos contatados. Existe uma diferença entre essas duas categorias de Existe, experiência? e essa diferença não é definição minha, tá? Eu até perguntei pra Gilda Moura, porque ela que tem mais esse trabalho Uhum. e consegue fazer essa definição. Ela falou pra mim que o abduzido, ele é a pessoa que foi levado à força no corpo físico. Então, a Uhum. pessoa tava lá dormindo na sua cama e aí entrou ali pela janela do teu quarto um ser físico, te levou embora fisicamente e fez ali, sei lá o que, levou você para a nave, levou você para fora do planeta Terra, tem que ter tido uma experiência fora com seres que não são daqui. Essa daí é a abdução. O contato, ele já é um pouquinho mais sutil, então são os seres que também podem vir na calada da noite enquanto você dorme, porém, eles não levam o teu corpo, né? Eles têm mais ali um contato mesmo com você. Eles vêm para te falar alguma coisa, vêm para te dar uma informação ali, jogam a bucha no teu colo e sai fora, entendeu? E qual que é a diferença? A diferença é que o abduzido, ele tem muito medo, tá? Então é uma experiência muito traumática, a pessoa fica com medo, a pessoa desenvolve fobia de várias coisas. O contatado não, o contatado ele tem uma síndrome, que se chama síndrome do contatado, onde ele começa a se sentir diferente, ele começa a se sentir especial, ele começa a sentir que ele tem uma missão, entendeu? Então, o que dá a entender é que o contatado seria igual aquelas pessoas que têm aquela síndrome de. Eu não sei exatamente. É igual o filme da Bela e a Fera, que você se apaixona pelo seu sequestrador. Ah, sim. Entendeu? Eu não lembro o Então, nome da síndrome. Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Dá a entender que é mais isso, sabe? O contatado ele se vê mais como a criatura que entrou em contato com ele, não tanto quanto assim se sente ameaçado com o contato, entendeu? cria um vínculo. Não sei explicar. É como se ele fosse parte daquilo, entendeu? A gente podia falar que contatados são essas pessoas que de repente recebem mensagens de seres dimensionais ou de outros planetas, né? Por Sim. exemplo, nós temos a doutora, me fugiu até o nome dela, que recebe a Shelian, ela até Ah, foi sim, no a seu Mônica de canal. Medeiros. Isso, a doutora Mônica de Medeiros, né? Ela seria um exemplo clássico de contatado. Exato, exato. Já o abduzido são aquelas pessoas que não podem nem ouvir falar sobre isso, sabe? Tipo, Uhum.
Mas no caso da Mônica, ainda tem a questão que ela faz ali a canalização. Então, ela Uhum. recebe o ser e o ser passa mensagens para a humanidade. O contatado, ele é mais silenciado, assim, sabe? Ele tem ali aquele contato, ele recebeu uma outra informação, ele sabe onde encontrar o contato se ele precisar, mas ele não recebe a presença do ser ali, não sei como explicar, não Uhum. canaliza, entendeu? Outra coisa bastante interessante da gente conversar é que o Drake, não é o cantor agora, ele Frank fala Drake. sobre. Ele fala que na nossa galáxia tem 36. Eu acho interessante porque ele chegou nesse número, sabe? Eu acho muito Talvez por legal. Não cálculo sei explicar. probabilístico, talvez. Né? E aí ele chegou nesse número aí, 36 raças de alienígenas diferentes que existem só na nossa galáxia que estão prontos aí para entrar em contato com a gente. Aonde foi que deu um erro? Aonde está que cortaram uma fibra aí de internet que a gente ainda não teve esse contato amplamente difundido, vamos falar assim. Então, eu acredito que esbarre ali no paradoxo de Fermi, que também tem a ver com a equação de Frank Drake um pouquinho, e no Enigma da Floresta Escura, que são duas teorias científicas que eu expliquei no canal. Eu acho que não deu errado, eu acho que eles estão aqui, sabe? Da mesma forma que já, no caso, houve humanos que foram para lá. Eu acho que existe esse intercâmbio. Só que eu acho também que existe todo programa de manipulação da percepção que é feito em esferas muito sutis que fazem com que a gente permaneça preso dentro dessa realidade aqui. E dentro dessa realidade nós temos as religiões, nós temos os governos, nós temos interesses financeiros principalmente. Então, existe uma manipulação da percepção e essa percepção que a gente tem não necessariamente reflete a realidade, né? Porque se eles não estivessem aqui, nós não teríamos tantos OVNIs por aí, né? Que tantas pessoas veem, que os Estados Unidos lá, o Pentágono está analisando e já assumiu que não sabe o que é. Então, assim, o que é isso se não são outras civilizações visitando a gente, né? Da mesma Pois é. maneira que o nosso robozinho vai para Marte e de repente ele está ali em Marte e ele está filmando várias coisas e essas imagens estão chegando para a gente, elas estão sendo modificadas justamente para não estragar esse programa da percepção, sabe? Seria um governo oculto que a gente está falando? Eu não acredito nesse modo tão conspiratório, assim, sabe? Eu não acredito que tenha uma pessoa sentada numa cadeira aqui que comanda tudo isso. É como se fosse uma psicosfera mesmo do planeta Terra, como se o planeta Terra tivesse feito um setup para o planeta Terra e aquele setup tivesse que ser seguido, sabe? Assim, e a gente estivesse dentro daquela condição ali, vivendo aquela condição. E que as pessoas que quebram esse padrão, né, elas têm que ser ridicularizadas, elas têm que ser tidas como loucas, elas têm que ser controladas por remédio, por tratamento, enfim. Porque você não pode despertar para essa realidade. E é bizarro que dos últimos, sei lá, 10 anos para cá, as pessoas estão, né, despertando naturalmente. É como se elas recebessem esse chamado enquanto elas dormissem e no dia seguinte, ai, peraí, agora eu acredito. Sabe? Eu E não sei você acredita explicar. que possa estar relacionado à energia da Terra ou ao Talvez, momento que a gente está passando? Que a gente muda agora a frequência, né? Existem essas frequências que há pouco tempo atrás nem se conhecia, sim. mas que agora a gente está entrando para essa era de aquário e tudo mais. Você acha que isso pode mudar a percepção das pessoas e essa energia toda rege a ideia e a mente de todo mundo? Eu acho que tem alguma coisa ali que não está explicada dentro disso que você falou, sabe? Existe uma centelha ali para ser investigada. Mas é aquela coisa, a gente consegue investigar? Não, a gente não tem nem tecnologia, nem olho para isso, né? Talvez a projeção astral seja o começo, as pessoas que saiam, elas conseguem ver coisas diferentes. E eu já vi muita coisa estranha em projeção astral, tá? Não tô falando de ser, eu tô falando de situações que não cabem, né? Não consigo nem explicar o que eu vi, sabe? Às vezes quando eu volto, eu vou tentar anotar, eu vou tentar explicar, não consigo, porque não faz sentido com a nossa realidade aquilo que rola lá. Então A existem física tantas. desse lugar aqui é muito Não, não diferente. é física, é tipo tudo, sabe? É como se você não conseguisse traduzir em palavras aquilo que você viu, aquilo que você teve a experiência. Então, por isso que eu recomendo que as pessoas comecem a fazer, porque parece que. Tudo bem, eu tive a minha experiência, eu conheço pessoas que fazem projeção astral, que tiveram as experiências delas, mas algumas experiências se assemelham de alguma forma, sabe? Então é como se várias pessoas estivessem vendo a mesma coisa, porém elas voltam, elas não sabem explicar, entendeu? Então existe realmente alguma coisa que não só a terceira dimensão, que não só o plano físico, sabe? Existe ali. Mas é aquilo, até que ponto a gente entende isso, entendeu?
Uhum. A explicação do Carl Sagan da quarta dimensão é perfeita. Não sei se você já viu. Ele Eu vi um explica pedaço, ele tem uns vídeos bem legais, né? maravilhoso. Eu coloquei no meu canal do Sparkle a explicação inteira da quarta dimensão e ele fala que um ser da terceira dimensão não tem como entender um ser da quarta, porque ele não entende, é uma dimensão extra que não existe ali, entendeu? Então, realmente não faz sentido, não conecta. E essas dimensões coexistem juntas? Eu acredito que sim, no mesmo espaço. No mesmo espaço, não no mesmo tempo. Uhum. Uma coisa bastante interessante é o seu canal é um exemplo disso e tantos outros que falam sobre o fenômeno OVNI e tudo mais, faz com que as pessoas comecem a prestar atenção mais no céu e olhar. E eu sou uma dessas pessoas que comecei a observar mais, inclusive eu registrei um fenômeno OVNI e eu até encaminhei para você há muito tempo atrás um vídeo que eram coisas muito interessantes. Eu nunca tinha visto, mas foi uma experiência muito legal. Eram duas naves triangulares, bem triangulares, Uhum, que iam de uma borda à outra da nuvem e elas se cruzavam entre elas. Então não fazia sentido para ser uma luz de evento, nem uhum, nada disso, até porque eu trabalho com eventos, sei como funcionam essas questões, mas era bem característico. Então elas se cruzavam e voltavam, uhum. sempre de uma extremidade à outra da nuvem. Muito diferente de um raio, qualquer coisa nesse sentido. E depois desse dia que eu tive essa experiência, no outro dia eu vi de novo algo muito semelhante. Foi nesse dia que eu tive a projeção e essa sensação Uhum. extrafísica muito diferente. É, Então os as pessoas fenômenos estão começam a pensar, ligados, viu? Estão então, eu ligados. penso que tudo tá correlacionado. Sim. E as pessoas olham para o céu e está intensificando demais, né, o registro de fenômenos ufológicos. Um exemplo disso, por exemplo, é o conflito lá, vamos chamar de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, Meus vizinhos que estão em treta aqui. pois é, pertinho daí, todo mundo falando, Carol, pelo amor de Deus, sai daí, você vai morrer, É, né? morrer é E o negócio, consequência da vida, não né? tem o que fazer. E o negócio é diferente daquilo que muitas vezes a gente vê aqui, até porque a mídia brasileira é super manipulada, você Não, sabe disso, né? manipulado pela mídia americana, né? Que É foi totalmente. responsável pela guerra. Que responsável pela guerra aqui foi os Estados Unidos. Foram eles que Pois riscaram é, foto e fizeram correr. maravilhosa. Eles só jogaram a bomba e saíram de ladinho. É, e agora dane-se, vocês que lutem, literalmente, no caso. Faz muito tempo que eu não vejo TV aberta, assim, Uhum, sabe? Eu eu também. assisto mais algumas coisas. Gosto de ver documentário, série, essas coisas. Mas esses dias eu parei para prestar atenção e eu fiquei em choque. Como no Brasil a gente tem o dobro de notícias de fora do país do que as notícias do próprio país. E aí eu entendi por que a gente está indo de mal a pior aí, em todos os sentidos aqui dentro. É Né? uma questão de foco, né? Não tá focando no Exatamente. que precisa ser visto. Pois é, sempre falo, foque, gente, mas não dá, né? O povo é assim mesmo. Enfim, voltando lá nos fenômenos ufológicos, você acredita que existe uma ligação entre esses conflitos e o aparecimento de fenômenos ufológicos nesses espaços em específico? Então, existe todo um passado do planeta Terra sobre bombas nucleares e tal, até na década de 80, 90, quando essas ogivas eram desabilitadas, desligadas por OVNIs, tá? Por UFOs que pairavam em cima das bases militares e as ogivas nucleares eram desligadas. O que eu tenho percebido é que quanto mais se fala, tá, e mais se ameaça com guerra nuclear, pior fica e mais intensificam esses fenômenos. Mas ao mesmo tempo, há 2 anos atrás, que foi quando eu mudei para essa casa aqui, mais ou menos 2 anos, não tinha nada disso de guerra, era só a pandemia mesmo, e eu já via bastante. Então, não sei se intensificou, se as pessoas começaram a prestar mais atenção nisso, sabe? Para mim, sempre teve, sempre foi igual. Eu mesmo não olhava para o céu porque eu tinha medo quando eu era criança, até a adolescência eu tinha medo. Aí agora eu passo um tempão olhando para o céu. E na última viagem que eu fiz, eu fui de carro, a gente foi de carro até a Croácia, e na volta, passando por Viena, eu era assim, era tipo no centro da cidade, maior loucura de faróis e tal. E eu vendo o GPS para ver, para não errar a saída da estrada. Eu vi dois objetos metálicos aqui, ó, e eu falei, eita, o que é isso? E não deu tempo de filmar, por quê? Rápido, saídas e tal. E aí eu passei o resto do trajeto inteiro, fizeram 4 horas e 49 minutos de Viena até minha casa, encarando o céu para ver se eu via alguma coisa. E aí eu vi, eu filmei, eu postei lá nos meus stories. Então, assim, você vê, num tempo de 5 horas que eu tive ali, que eu passei o período inteiro olhando para o céu, eu vi de novo. Então, é uma questão de olhar mesmo, eu acho, Uhum. sabe? De você E parar as e você pessoas têm olhar que você vai acostumado ver. também, né?
E as pessoas têm É, acostumado mais com o tema agora, não é tão exato. assustador, né? E Mas também ao o mesmo que tempo a também nave tem, vai fazer? ao mesmo tempo também tem muita desinformação, né? Por exemplo, existem satélites que eles acendem e apagam do nada e eles têm uma trajetória retilínea. Às vezes a pessoa confunde satélite, drone, aeronave que é da Terra, as pessoas às vezes confundem. Então tem algumas Uhum. eliminatórias que você tem que fazer também. Se você estiver do lado de dentro de uma janela, se o vidro não está sujo, tem um monte de coisa, reflexos e tal. Mas se você prestar Descartar as bastante atenção, possibilidades. você vai ver, entendeu? E aí, depois que viu, não dá para desver. É, Pois exatamente. é. Aí acabou, Ô, acabou pra cara, você. outra coisa que está bastante em evidência, que eu acho super legal, é que nesse tempo nós estamos vendo que existem algumas arcas, né, que se dizem arcas alienígenas, que estão em alguns lugares, na Antártica, por exemplo, na Amazônia, se eu não me engano. Se eu não Sim, estou isso é uma errado, visão parece da que tem. exopolítica, né? Aham. E aí existem algumas medições de energia, temperatura, que não são muito explicadas, principalmente lá na Antártica, um espaço totalmente gelado. E aí está acontecendo alguma coisa. Você acha que isso tem alguma relação com seres extraterrestres ou com alguma coisa diferente? Ou é só um fenômeno natural da Terra mesmo? Eu acho que pode ter, sim, pelos avistamentos, até pela própria guerra em si, e as motivações que não fazem muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, essa visão dessas arcas é a visão da exopolítica, que é a política que lida entre as relações humanas e a relação com os extraterrestres. E Uhum. existe uma galera muito empenhada em tentar provar que isso é real, entendeu? Então, é como eu sempre falo nos meus vídeos, eu apresento as situações e eu falo, gente, ainda não tem comprovação para isso, tá? Eu tô aqui apresentando. Por quê? Porque depois, quando se tiver uma comprovação, ou se o assunto for se desencadear de uma outra maneira, eu gosto de pegar a referência de um vídeo que eu já fiz, sabe? Falar, gente, assistam esse vídeo aqui, e aí o vídeo explica. E agora nós temos a segunda parte. Entendeu? Então, a ideia é de analisar todos os pontos de vista e, inclusive, incluir o ponto da exopolítica, é exatamente esse. É não perder nada, sabe assim? Tipo, isso aí passou, não vi. Não, isso aí passou, eu vi, tá aqui, sabe? Até para construir uma narrativa, né? Se, por exemplo, se eu precisar contar uma história daqui 3 anos sobre como foi que começou a invasão dos alienígenas, eu já tenho tudo pronto, entendeu? É só eu pegar os assuntos e E concatenar. vamos recortando. É uma Exato, recorta. enciclopédia em forma de vídeo. Isso, uma videopédia. Exatamente. E aí, cara, outra coisa que é bastante interessante de ver é que as pessoas falam muito sobre a questão da expansão da consciência nesse sentido. Você acha que a gente está caminhando para isso? Você acha que a humanidade ainda é muito fechada em relação a essas questões para conversar abertamente sobre isso que a gente está falando aqui, por exemplo? Você acha que ainda é um tabu ou que as pessoas estão caminhando para essa expansão da consciência? Eu acho que é um tabu, mas que a expansão da consciência é algo individual, sabe? Então, Uhum. você tem a sua, eu tenho a minha, e talvez o que eu acho que seja expansão da consciência nem seja, sabe assim? Talvez eu esteja completamente errada, talvez tenha uma pessoa que já está muito mais avançado, que já está praticando, mas eu acho que as pessoas não podem deixar de buscar, sabe assim? Eu conheço uma pessoa muito sábia que fala que você não pode parar, sabe assim? Você tem que escolher um caminho. Se você for para a direita, vão se abrir ramificações infinitas de coisas para fazer na direita. E na esquerda a mesma coisa. Mas se você ficar parado sem escolher, ou seja, sem fazer nada, né? Camarão que dorme, a onda leva. É Pois é. exatamente isso. Nesse assunto da expansão da consciência, as pessoas que mais se destacam dentro disso são os buscadores, ou seja, aqueles que não estão satisfeitos com verdades absolutas, com coisas que foram implantadas, com regras. Essas pessoas saem buscando, entendeu? E aí, de repente, essa pessoa, o que ela vai encontrar serviu para ela, mas se você for pelo mesmo caminho, pelo exato mesmo caminho, não vai servir. Entendeu? Então, a busca pela expansão da consciência também é uma busca pelo autoconhecimento, né? Porque você expande a tua consciência na medida que você está preparado. Então, você precisa se conhecer primeiro para saber será que isso vale, será que não vale? E você não precisa de uma experiência, tipo, muito arreganhadora de consciência, como, por exemplo, você não precisa ir para o meio do mato, descer uma nave na tua frente e ter o contato ali físico com um ser desses para você, caramba, agora eu expandi. Não, você pode estar dormindo na tua cama e de repente você tem ali
algo que você acha que foi um sonho, mas pode ser uma projeção, e aquilo te dá ali material para anos da sua vida, entendeu? Então, eu acho que a pessoa não pode parar de buscar, independente daquilo que falam para ela ou que a sociedade diz que é certo ou que é errado, entendeu? Acho que a história mais contada que fica limitando a gente seja a própria origem da humanidade, né? A gente conversa muito sobre essas questões por aqui com os amigos, no podcast, a gente sempre fala sobre algumas coisas, mas a gente sabe que tudo é muito manipulado, né? E que existem aí diversas ramificações, não só daquela que a gente conhece, que é mais amplamente conhecida, mas a origem da humanidade muito possivelmente não é aquela historinha que a gente conhece. Você sabe dizer alguma coisa nesse sentido? Então, eu estou estudando neurociência e eu acho que essa vai ser a minha tese do mestrado. Por quê? Porque existe um salto muito grande que foi dado entre os primatas para o Homo sapiens, tá? Então, eu estou falando para você de um salto muito grande evolucionário que foi dado, e esse salto não se explica pela evolução, não se explica pela biologia. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Tem-se a suspeita, tá? E essa suspeita dizem que foi o ato de nós cozinharmos a nossa comida, e eu te explico. Para eu manter o meu corpo aqui, eu preciso de, sei lá, 1.200 a 1.500 calorias ativas o dia inteiro para que os órgãos funcionem. É o mecanismo, né, o organismo basal ali, metabolismo. E antigamente, para eu conseguir ingerir todas essas calorias, eu ia ter que passar pelo menos umas 8 horas do meu dia comendo. Isso é possível hoje em dia? Não é possível, eu não posso ficar 8 horas do meu dia comendo. E aí, o Homo sapiens ali do passado, os nossos antepassados, descobriram que se eles cozinhassem a comida ia ser mais fácil de mastigar, então mais fácil de engolir. E aí você economizaria tempo. Então a culinária, a comida, o cozinhar das comidas, ele deu essa vantagem evolutiva para o Homo sapiens. Só que antes da gente cozinhar, né, o macaco, por exemplo, não cozinhava. Antes da gente cozinhar, antes de todas as vantagens evolutivas que os humanos tiveram, ainda não temos explicação para o motivo pelo qual um primata evoluiu para um ser humano. Por quê? Porque se você pegar, né, as sinapses neurais e analisar o cérebro dos primatas, analisar o cérebro dos humanos, você vai ver que existe um desenvolvimento muito grande do córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é uma área muito nova do cérebro, que é essa área da frente aqui, que a gente tem, que ela regula praticamente todas essas funções sociais, as funções do homem atual. E os macacos têm isso de uma maneira mais atrofiada. E aí fica a pergunta: o que, o que aconteceu para que esse córtex pré-frontal dos seres humanos tivesse desenvolvido de uma maneira tão bizarra e tão rápida, sendo que nenhum outro animal desenvolveu? E eu te dou um exemplo. Vamos pensar aqui nas aves, tá? Nós temos ali, sei lá, a ave mais avançada dentro do reino das aves. Por que, que nós não temos um hominídeo de ave? Por que, que nós não Eis a temos pergunta. um hominídeo ou um peixe muito avançado que tenha um córtex pré-frontal ultra mega blaster? Entendeu? Nós só tivemos ali realmente do primata, né? Nós não temos uma baleia com córtex pré-frontal avançadíssimo ou uma girafa. Nós temos só dos primatas. Então aconteceu alguma coisa que não se sabe o que foi. E parece, né, por todos os estudos que eu tenho feito, que esse acontecimento foi uma mutação genética. Então, como se alguém tivesse pego lá o DNA de um ser um hominídeo primitivo, tivesse feito alguma paranauê muito louco ali e feito uma hibridização do ser humano com um outro ser. Inclusive, essa tese está dentro daquele filme Prometheus, que o filme em si não é bom, mas a história por trás dele é boa. E tem também, como se não bastasse tudo isso, a gente tem as comprovações ali da arqueologia que isso aconteceu. Os povos do passado, como os babilônios e os sumérios, eles falam sobre isso. Está escrito lá na história deles. Só que é bizarro que quando a gente quer, a gente leva ao pé da letra, e quando a gente não quer, a gente leva como lenda. Sabe assim? Tudo depende do ponto de vista e da cabeça de quem Ou de analisou. quem fala. Então eles escreveram lá, olha, eles vieram para cá, eles pegaram o DNA do homem que já existia, hibridizaram com o deles e aí surgiu um novo tipo de ser humano. Aí, sei lá quem olhou para aquilo e falou: "Ah, isso é mentira" e descartou. Mas Pois mesmo é, assim, até porque nem hoje a gente consegue explicar grandes coisas que aconteceram lá, né?
tem São explicação. coisas assim muito. São saltos, avanços evolucionários que a gente olha e fala, eita, peraí, tem alguma coisa aqui que Tem tá alguma coisa errada. exato. Até porque eles também já falavam lá naquela época sobre os seres que, os deuses que vinham do céu, né? E os desenhos e a arqueologia mostra coisas que a gente vê hoje também e naquela época era impossível de existir sem a gente pensar na tecnologia de hoje, por exemplo. Por exemplo, a pessoa ela falava o que ela estava vendo, ou ela desenhava nas cavernas o que ela estava vendo. Então, se ela está vendo Uhum, um negócio descer do céu, é porque ela está vendo um negócio descer do céu, entendeu? Não tem outro contexto ali, né? uhum. Mas a gente tende a olhar para essas coisas e falar, ah, eram deuses e tal. Tá, mas quem eram esses deuses, né? Tipo assim, se eles estavam E vendo, porque aí? eu não vejo nenhum deus, não sei você, mas assim, eu Ah, não tô vendo por enquanto. vou vendo deuses por aí, depois eu faço um desenho dos deuses que eu vi. Então, assim, quem era essa galera que desceu né, e foi pintada e foi desenhada por esse povo? Alguém, Yeah. alguma coisa tem ali, né? Alguma coisa aconteceu, né? Mas é muito negado, né? E assim vai continuar para sempre, né? O seu canal, por muitas pessoas, pode ser ridicularizado, a nossa fala hoje aqui pode ser ridicularizada. É um contexto que as pessoas não aceitam, né? Que não existe uma única verdade absoluta. Ou ficam tão fechadinhas ali dentro daquela realidade que eles aprenderam que tipo, nenhuma outra serve para Eu acho que eles. também o próprio contexto de vida do homem moderno fez com que essas pessoas ficassem fechadas mesmo. Porque a gente hoje em dia está preocupado com muitas coisas e uma delas é a nossa própria sobrevivência, né? Se a gente vai ter o que Uhum. comer, se a gente vai ter segurança, se a gente vai ter as nossas necessidades fisiológicas atendidas, tipo banho, ir no banheiro, essas coisas. Então, a gente tem muita coisa para se preocupar, né? E aí essas outras coisas, elas parecem ser supérfluas. Mas aí que eu te pergunto, será que não é o contrário? Será que se a gente tivesse essas outras coisas respondidas, né, para nossa Caminhava para algo melhor, né? fato, e a gente talvez não precisasse mais de dinheiro, e a gente talvez não precisasse mais de sobreviver dessa forma, e as desigualdades seriam vencidas, né? Será que se a gente olhasse para tudo isso e organizasse, reorganizasse o sistema do planeta Terra, a gente não teria mais respostas do que perguntas? Talvez. Pois é. É uma experiência que a gente precisa viver. Bastante utópica, porque as pessoas são cada vez mais individualistas e menos coletivistas, mas a gente sonha, né, Carol? A gente sonha. Isso, assim, é aquela coisa. Eu entrevistei a Mari Tortella e ela fala sobre o estar na Matrix, não estando na Matrix. É você saber dessas coisas e você continuar. Porque eu não posso parar de trabalhar, você não pode parar de trabalhar, entendeu? Porque a gente tem, né, que manter o sistema girando. Enquanto o sistema tá lá, a gente tem que manter. Então, é isso. Não É tem isso, saída. é o que tem para hoje. Não tem saída. A verdade é não ter verdade, a resposta é não ter resposta. E assim a gente segue. Carol, se fosse para você deixar para a gente aqui uma dica ou uma ideia para que a gente pudesse seguir para nos melhorarmos enquanto seres humanos, para que a gente possa abrir a nossa mente para essas coisas que estão acontecendo à nossa volta, o que seria? Eu acho que é olhar para dentro, né? A gente primeiro tem que curar dentro para depois sair curando o mundo para fora, né? E dentro tá muito errado, né, Elvis? Dentro tá Bastante. tudo ruim, né? Se tivesse tudo bom, a nossa sociedade não seria assim, naturalmente. Exatamente. Então é olhar para dentro, silenciar e pensar no que eu posso melhorar dentro primeiro, para depois eu querer mudar o mundo, sabe? Perfeito. Carol, quero que você deixe aí as suas redes sociais, quem quer saber mais sobre você, quem quer te encontrar, aonde a gente pode te procurar, como que a gente te acha nesse mundão. Eu sou Carol Capel em todas as redes sociais, então é só digitar meu nome. E é isso, estou em todas as redes sociais com o mesmo conteúdo. Exclui os fakes por ali e Então, tem corre. muitos, né? Enquanto não for verificado na maioria das redes, não tem o que fazer. Você vai ter que. Boa sorte. Pra me encontrar. Hashtag verifiquem a Carol, pelo amor de Deus. Gente, mas eu não sei o que acontece. Tem uns perfil por aí, verificado, que eu falo, gente, o que acontece? Eu sei, mas eu não posso falar. Eu te conto em off. Ah, então perfeito. Off, eu não posso Gente, falar. eu quero agradecer. Tem coisas que não podemos falar por aqui. Exato. Aliás, você não pode falar muita coisa, né, Carol? Tem muita Você é coisa que perseguida dentro das eu plataformas. guardo. Não é perseguição, não. É segurança mesmo.
Ai, então tá bom, Carol, foi muito bom bater um papo com você por aqui. Eu quero te agradecer de coração, você que está lá na Polônia, aqui do Brasil, a gente deu um jeito de conversar. Muito obrigado. E, gente, vai seguir lá a Carol, vai se inscrever no canal do YouTube dela, que vocês vão amar, de verdade. Assim como eu gosto bastante, vocês vão adorar, tenho certeza. Obrigada, gente. Foi um prazer participar, viu, Elvis? Obrigada pelo convite.